Olá pessoal, tudo bem? Vou falar sobre indicadores de desempenho. Bom, primeiro, o que são indicadores de desempenho, na verdade? Você dirige? Bom, se você dirige, você com certeza já visualizou o painel do seu carro, não é verdade? E aí você está lá dirigindo, daqui a pouco aparece uma luzinha informando você que você precisa abastecer. O que você faz? Você vai lá no posto, para, né, e abastece o seu carro. Aí você volta a dirigir. E aí você percebe que você viu uma placa lá, 60 km por hora. Bom, é aquela velocidade da via. Você observa no seu painel e você está a 80. O que você faz? Pisa no freio, volta um pouquinho. Não é verdade? Bom, então, basicamente, esse painel, para que ele serve, não é verdade? Ele serve para informar, ele te informa sobre o desempenho da sua viagem, do caminho que você está fazendo, ou então o desempenho do seu carro. Por exemplo, você precisa trocar o óleo, você precisa olhar a água, verificar alguns carros mais modernos, mostram no seu painel lá que você precisa trocar o pneu, que você precisa calibrar o seu pneu, ou seja, o que basicamente é isso? O que isso tem a ver com indicadores de desempenho? Bom, o painel ele serve para você tomar a decisão, principalmente a decisão está ali, no seu rosto, está na sua frente, para você tomar uma decisão rápida, para você tomar uma decisão na hora que você vira aquilo lá. E essas informações, como a luz de óleo, a gasolina, né, quando mostra que você está na reserva ou não, essas informações são indicadores de desempenho do seu carro, não é verdade? Então, assim, os indicadores de desempenho, trazendo isso para uma linguagem mais administrativa, são medidas de performance, medidas que dão para aqueles que são gestores a ideia de como está indo o negócio. Se está indo bem, se está indo mal, se ele precisa colocar recurso próprio, se é hora dele tirar aquele recurso e investir em outro lugar, se é hora dele trocar a equipe dele, se a operação dele está indo bem, se está indo mal, se a qualidade dele está indo bem ou está indo mal. Então, os indicadores de desempenho, eles têm vários níveis e várias formas, né? Kaplan e Norton, quando criaram o BSC, eles colocaram isso numa medida geral da empresa, colocando um desempenho geral da empresa através dos seus indicadores, né? Que o Balance Scorecard detalha muito isso. Agora, o que isso tem a ver com o painel do carro, ou o dashboard, né? O painel de bordo? Essas informações, é imprescindível que o gerente, o gestor, ele tenha isso claramente, ele tenha claro na tela do computador dele. Algumas empresas colocam isso na parede com telão ou colocam no quadro de avisos, as medidas de desempenho do seu setor, da empresa. Isso é super importante para você que é gestor, para você que é empresário. É super importante você ter essas informações à vista, essas informações de desempenho à vista. Eu coloquei um link aqui embaixo com essa postagem no blog. E aí no blog eu estou explicando um pouco mais, porque aqui no vídeo tem que ser um pouco mais curto, né? Então eu estou explicando um pouco mais como que você pode criar indicadores de desempenho corretos para a sua empresa, né? Mas só para deixar aqui um pouco no vídeo detalhado. Quando você for criar o seu indicador de desempenho, primeiro você tem que identificar qual é a necessidade do seu cliente que você está atendendo. Ponto. Você tem que observar sempre o seu cliente. Segundo, qual é o problema que você quer resolver, que está gerando demanda para você, ou qual é a demanda que está te gerando lucro, que você quer medir. O indicador de desempenho ele mede tanto coisa boa quanto coisa ruim. E aí a terceira é para você definir uma meta. Eu vejo que tem muitas empresas que ainda hoje elas trabalham sem meta nenhuma. Elas trabalham à deriva. Elas muitas vezes nem sabem para onde estão indo. Então, tem muita gente que não aplica a meta por medo, porque trabalhou em vários lugares e lá nesses lugares a única palavra era meta e a meta era cobrada de uma maneira feroz e tal. Então, tem muitas empresas que têm medo de aplicar a meta porque acham que a equipe não vai suportar a pressão. Mas quando você coloca indicador de desempenho, coloca isso numa medição para que você crie a cultura de bonificar pelo desempenho, a empresa acaba entrando nessa áurea, né, de trabalhar em prol do desempenho melhor geral da empresa. Não é necessariamente a meta. A meta é um item que vai compor o seu desempenho. E aí, quando você cria os seus indicadores mesclando desempenho financeiro, mesclando meta de venda, mesclando meta de qualidade, meta de atendimento, quando você coloca tudo isso como sendo o seu desempenho, você tem um indicador muito mais cristalino, muito mais real e muito menos feroz, só ligado à venda.
Então isso é um pouco controverso. Eu vejo hoje muitas empresas, no dia de hoje, nos dias atuais aí, onde se fala só em meta, muitas empresas que não trabalham com esse sistema de indicador de desempenho ou trabalhar por metas e objetivos. Isso é muito comum. Então assim, o que eu deixo nesse vídeo? Olha um pouquinho mais, veja aqui no blog, eu estou colocando um pouco mais detalhadamente, mas é muito interessante você buscar criar indicadores de desempenho para a sua empresa que vão dar a noção para aqueles que são gestores de como está indo o seu negócio, basicamente. E deixe essas informações sempre à vista. Você precisa tê-las a todo momento para tomar uma decisão rápida. Muitas vezes você precisa agir na hora que esse indicador mudou. Então é super importante você deixar isso sempre à vista, seja um computador, um quadro de avisos, você vai ver a melhor forma para o seu negócio para você, tá bom? Então é isso. Estou colocando aqui no link para o blog, com mais informações mais detalhadas, até um artigo da Endeavor que explica um pouquinho isso, que é bem bacana, vale a pena ler. E também um pouquinho do site administradores.com, que também fala sobre indicadores de desempenho. Ao longo eu vou falar um pouquinho mais sobre indicadores, porque eu vou explanar um pouco mais sobre Balance Scorecard, que é um assunto que eu gosto bastante de estudar. Então eu devo falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, novamente, muito obrigado por você me assistir e até um próximo vídeo.